Versículo, ele faz parte aqui do capítulo 8. Nós sabemos que o capítulo 8 inicia com um versículo bastante conhecido de todos. Agora, pois, né? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o versículo 1 e 2 do capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele inicia esse capítulo trazendo uma luta. Ele diz que no capítulo 7 houve uma grande luta aí que ele tenta explicar entre a carne, né, o espírito, e ele tenta nos mostrar que essa luta sem Cristo ela é impossível. Ele diz que o querer estava nele, mas não efetuar. O bem que eu quero, esse eu não faço. Porém, o mal que eu não quero, esse eu faço, desventurado homem que sou. E aí ele diz que agora está em Cristo Jesus. Porém, Paulo diz, para estar em Cristo Jesus, você tem que manifestar as coisas do Espírito e não da carne. E o pendor tem que ser o pendor para o lado espiritual e não para o lado carnal. Tanto que ele diz no versículo 5 assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então Paulo vem tratando de muitas coisas com relação a esse pendor, né, aos motivos pelos quais você pode pender para o lado espiritual e também carnal. E no versículo 18, não quero aqui tratar de muitas coisas, porque senão o tempo vai ser, né, muito estendido, mas logo vamos para o versículo 18, onde ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, que é o versículo que eu quero deixar hoje. Ele inicia dizendo porquê para mim. Interessante, ele está falando esse porquê, tentando mostrar algo que ele falou anteriormente. E o que é que ele tinha falado anteriormente? Aquele versículo bastante conhecido, que eu gosto muito de citar e que eu sei que muitos irmãos também gostam. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, é certo que com ele seremos glorificados. Então, tendo finalizado nesse versículo, ele inicia o 18, o 17, ele inicia o 18, dizendo por quê, e ele traz dois assuntos que ele falou no versículo 17, que é o sofrimento e a glória. E ele trata de novo sobre isso, ele repete novamente. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele falou que nós éramos filhos, que nós somos filhos, filhos, herdeiros, co-herdeiros, que iremos sofrer, mas que também seremos glorificados. E agora ele diz que, para mim, eu tenho certeza que esses sofrimentos do tempo presente, o que podem ser esses sofrimentos que Paulo está falando? Irmãos, pode ser muitas coisas, perseguições, tragédias, angústias, doenças, pestes, muitas outras coisas que nós passaremos nesse mundo. Nós não estamos, vamos dizer assim, isentos disso. Poderemos passar? Sim, podemos passar. Porém, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui uma mensagem muito importante. Esses sofrimentos, ele diz que não tem nem comparação. Notem o que ele diz, ó. Tenho por certo, ou seja, eu tenho certeza muito de que isso tudo não pode nem ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Nós quem? Filhos de Deus. Certo? Nós quem? Aqueles lá do versículo 1 do capítulo 8. Os que estão com Cristo, os que são agora nova criatura, os que têm o pendor para o Espírito. É isso que Paulo está querendo tratar. Então, vejam bem, agora aqui há uma interrogação, há uma pergunta. Mas esses sofrimentos, essas coisas todas, sei lá, doença, perseguição, como o próprio Paulo sofreu perseguição, Pedro sofreu, nós também sofremos perseguição de alguma maneira, hoje muito diferente da igreja primitiva, mas sofremos também.
e tragédias, angústias, perca, né, saudade e tudo. Mas o apóstolo Paulo diz, tudo isso nós estamos vivendo. Nós podemos falar assim também. Estamos vivendo isso. Nós estamos vendo. Isso é óbvio. Agora, mas essa glória, como ele diz no versículo 8, seremos glorificados. E ele diz aqui também no versículo 18, essa glória que será revelada em nós. E lá no final, eu não quero tratar os outros versículos, vou deixar para uma outra oportunidade, mas lá mais na frente ele diz, e não somente ela, mas também nós. Não somente ele está falando aqui da criação, é um outro assunto. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, olha que é uma coisa que ainda vai acontecer, certo? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Interessante essa pergunta de Paulo. Mas, se esperamos o que nós não vemos, com paciência aguardamos. Então, irmãos, os sofrimentos nós vemos, certo? Nós estamos presenciando, somos autores, nós estamos aqui vendo tudo, porém, essa glória a ser revelada em nós, nós ainda não conseguimos enxergar. Ela é oculta. É diferente dessas coisas que nós passamos, sofremos, que nós sentimos, nós vemos, nós presenciamos. Mas essa glória, ela é oculta. Mas como eu posso acreditar nessa glória? Como eu posso acreditar nesse corpo glorificado que tanto falamos que iremos receber? Como eu posso acreditar nisso, irmãos? Através da Bíblia, através das promessas e também através da fé. A fé é o meio, irmãos, pelo qual nós cremos nessa glória. Nisso que o apóstolo Paulo fala aqui, que essa glória será revelada em nós. Nós cremos nisso através da fé. Essa glória a ser revelada nos filhos de Deus, nos herdeiros de Deus, naqueles que estão em Cristo, nós cremos pela fé. Nós obtivemos pela fé. É através da Bíblia, é através dos ensinamentos, é através das promessas que nós cremos, é através da fé. Então, uma coisa é você vivenciar hoje todas essas provas, todos esses problemas, todas essas dificuldades, pestes, perseguições, tragédias, sofrimentos, que Paulo resume tudo isso a sofrimentos. Ele diz, tudo isso nós vamos passar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Paulo diz, isso nem se compara à glória que será revelada em nós, que nós estamos na expectativa, na esperança, aguardando os céus por herança. Então, irmãos, essa é a minha mensagem de hoje, é a nossa mensagem, a mensagem do nosso Deus para os nossos corações, onde, através do apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos ter esperança. Não desanime se você está passando por problemas, se o nosso país está passando por problemas, por uma doença, por uma peste, se o mundo está passando por tudo isso. Nós não devemos desanimar, irmãos. A palavra de Deus diz que essas coisas aconteceriam. O apóstolo Paulo sofreu. Muitos da igreja primitiva, lá no começo, no primeiro século, sofreram muito. Mas eles tinham esperança. Não vamos perder a nossa esperança. Amém? Que possamos permanecer firmes e inabaláveis no Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus e até o próximo vídeo.